Oi, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui de novo. Hoje é o dia da minha live para dar continuidade à semana Mãe Tudo Sozinha Não Mais. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer para todo mundo, assim, as mensagens de carinho, de apoio que eu recebi da live passada. Teve muita gente que nem sabia que eu tinha passado por aquilo e eu até passei, né, coloquei num comentário. Na verdade, nem eu tinha consciência que eu estava passando por aquilo. Eu só vim perceber anos depois. O Arthur já estava bem maior, tudo. E mais uma coisa, eu recebi por inbox uma mensagem de um cidadão que eu já deletei aqui do meu Facebook, né, do pessoal, que ele falava mais ou menos assim: quis ser mãe, agora aguenta. Pois é, eu tive que aguentar. Inclusive, vai ser uma das frases que eu vou colocar lá no post das frases, porque olha, é inacreditável. A gente trabalha com mulheres e mãe e vem um mané mesmo, lá que eu não falo, sei lá, tem mais de um ano e me passa uma loucura dessa. Aliás, uma loucura não, uma asneira dessa. Porque loucura é saber que tem muitos homens, inclusive algumas mulheres, que pensam exatamente assim. Então, assim, eu sinto muito para esse, já foi bloqueado, inclusive. E eu quero dizer o seguinte, que embora tenha sido uma experiência de primeira viagem bem complicada, foi dolorosa, foi solitária, eu nunca me arrependi de ser mãe. Então, assim, não é, quis ser mãe, agora aguenta. Não, não tem nada a ver o meu filho, eu amo meu filho mais do que eu tudo, a minha filha, agora não tem nada a ver a questão de ser mãe com isso que aconteceu. Bom, mas bora lá. Hoje eu quero aqui dividir um pouquinho com vocês a minha experiência. No caso, como eu falei da minha experiência como mãe do Arthur de primeira viagem, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu senti com o fato que eu não consegui amamentar a Sofia. Explico, vamos lá. A Sofia, ela nasceu de parto normal, ela foi prematura, ela passou 23 dias na UTI, eu já falei isso aqui em outro vídeo. Porém, assim, como eu tenho esse hipertiroidismo, como eu faço esse tratamento, o que aconteceu? A Sofia teve taquicardia, não sabiam do que era, eu não sabia se era só porque ela era prematura, mas eu não consegui amamentar. Por quê? Porque eu fui proibida. A pediatra lá do hospital que ela nasceu achava que o meu leite poderia estar dando taquicardia na Sofia. Então, nessa brincadeira, eu passei 10 dias proibida de amamentar. Isso mexeu comigo. Oi, Renata, tudo bom? Boa tarde. Olha, quem for entrando pode falar oi, que eu também não tô de lente, mas eu me estico aqui e eu consigo ver, tá certo? Então, voltando. A Sofia foi proibida de receber o meu leite durante 10 dias, até que o cardiologista falou com o endocrinologista que não tinha nada a ver o fato de eu amamentar, de estar dando taquicardia nela, que na verdade ela estava com esse batimento, nessa frequência cardíaca alta, porque ela era prematura, né? Ela foi prematura de 32 semanas. Bom, só que me proibiram de amamentar exatamente naquele momento de descida do leite, sabe? Assim, eu me senti, parecia que eu tinha levado, que eu tava com virose, que tinham batido em mim, eu fiquei toda dolorida, tive febre, tive dor de cabeça. E olha, é uma sensação que eu não desejo para ninguém, porque você saber que você está produzindo leite e aquilo pode fazer mal, né? O seu leite pode fazer mal para sua filha, foi um misto de culpa, foi um misto de tristeza, foi um misto, foi tudo, sabe? Tudo que eu senti de solidão lá, quando eu fui mãe pela primeira vez com o Arthur, eu senti com a Sofia quando eu não pude amamentar. E eu tava numa situação que tava uma correria, tava uma loucura, eu saía de casa de manhã, chegava de madrugada, dormia pouco, não queria pensar, eu queria estar ali do lado dela, que só quem teve já um filho prematuro sabe bem o que é essa sensação de você voltar para casa e não tem neném. Então, assim, foi uma situação muito, como é que eu posso falar? Assim, foi uma mistura de frustração, de tristeza, de raiva, de revolta, por que aquilo estava acontecendo comigo, qual o meu problema, já que eu tinha dado de mamar para o Arthur até mais ou menos os seus 8, 9 meses, né? Ele foi até 5 meses só, aleitamento exclusivo. Então, assim, para mim foi uma frustração.
foi um misto de culpa, foi um misto de, sabe, de revolta, porque por que isso estava acontecendo? E eu percebi o seguinte, né? Depois que eu chorei, eu não queria falar do assunto, eu tinha vergonha de falar que não podia amamentar. Depois que assim esfriou, depois que eu tinha sido liberada já pelo endócrino, né, que eu podia voltar a amamentar, o que aconteceu? A Sofia já não queria mais mamar. Eu até tentei, só que psicologicamente eu estava abalada e ainda por cima a Sofia não queria mais aleitamento, né? Ela queria mesmo leite, o NAN que ela estava tomando. Então isso para mim, assim, foi um bloqueio, foi. Mas depois eu parei para pensar e eu disse, olha, o que está acontecendo comigo é muito parecido com o que acontecia com o Arthur. Por quê? Porque eu não estava aceitando que eu tinha uma limitação, sim, que eu tinha que voltar a tomar os meus remédios. E eu achava que, por mais que a Sofia tivesse sido esse parto prematuro, eu tinha a falsa ilusão que tudo ia transcorrer da maneira como eu sonhava, que na verdade não foi nada disso, né? O próprio parto já transcorreu todo ao contrário. A questão da gravidez da Sofia, porque para quem não sabe, eu tive sangramento até 5 meses, que eu tive um negócio chamado hematoma subcoriônico, acho que é isso. É como se tivesse um coágulo tivesse um coágulo que tivesse descolado a placenta. Quem for médico aqui, quem souber mais sobre isso, aí me fala. Por isso que eu tive esse sangramento até os 5 meses. Eu tinha a possibilidade real de perder a Sofia, né? Então foi um susto, foi assim, de tudo que podia acontecer, felizmente aconteceu exatamente o que, assim, o melhor dos cenários. A Sofia nasceu prematura, mas não teve nenhuma complicação, ela só precisou engordar. E eu pensei, né, depois que tudo isso passou, eu digo, bom, de tudo que poderia acontecer, o fato de eu não poder amamentar é o de menos. Eu já tinha amamentado o Arthur, eu já tinha tido essa experiência, foi frustrante sim, isso é verdade, mas depois eu parei para pensar, pô, mas eu sou humana, eu tenho que voltar a tomar meus remédios, eu não tenho obrigação, certo? Seria muito bom, sim. Seria muito bom que eu voltasse a dar de mamar para Sofia, eu conseguisse dar de mamar para Sofia. Mas já que tu não foi, paciência. Eu tirei, sabe, eu tirei essa culpa, tirei esse peso de cima das costas, tirei, como é que se diz? Tirei toda essa minha sensação de me martirizar, sabe? De transformar Vitória, que no meu caso, com a Sofia, o nascimento dela, ela não ter tido nenhum problema, ela tá bem de saúde, só precisava ganhar peso, eu não transformar em derrota. Tipo, que chato, eu não conseguia amamentar, droga, minha filha nasceu de parto prematuro, sabe? É olhar para as coisas boas, é olhar que daqui a alguns dias eu tava realmente com a possibilidade de ter a minha filha em casa. Então, assim, por mais que assim, o meu lado mulher quisesse realmente dar de mamar, eu pensei, não, eu não vou me culpar por isso. Eu vou aceitar que eu preciso, né, dar um tempo e voltar a tomar a minha medicação. Oi, Pairuce, agora falei certo, né? Tudo bom? Eu preciso aceitar que eu sou humana, eu preciso aceitar que aquilo ali realmente é um impedimento para mim, eu vou me cuidar e assim, paciência, né? E eu sei que muitas mães se apegam, eu sei que eu já fui realmente muito apegada nisso, a querer tudo da maneira que idealizou. Olha lá, quem não assistiu, assiste lá a minha live passada, que vai ver exatamente a porta na cara que eu levei, exatamente imaginando que seria a maternidade. Então, assim, foi tudo muito louco essa gravidez da Sofia, porque tecnicamente eu tive só 2 meses de gravidez tranquila, se falar, né? Uma gravidez, entre aspas, saudável. E quando eu vi, eu tive até pressão alta, que a minha pressão sempre foi baixa e de repente na gravidez estava alta. Não era à toa que a Sofia realmente tinha como é que eu posso dizer? Tinha tudo para nascer realmente prematura, né? Que foi muito louco. Então, assim, não se prendam por pequenas coisas. Eu não vou dizer que foi pequenas coisas, porque realmente o fato de eu não ter conseguido amamentar a Sofia mexeu muito comigo. Eu estaria sendo hipócrita aqui se eu falasse que, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tanto que mesmo ela em casa, eu tentei ainda, pelo menos a mamada da noite até os 3 meses dela, mas ela não aceitava, né? Então, assim, foi frustrante, foi doloroso, mas
eu senti que, exatamente por isso, como eu já tinha toda uma experiência, toda uma bagagem de fortalecimento que eu não tinha quando o Arthur nasceu, digamos que o impacto foi bem menor. Eu não fiquei, assim, depois que a frustração passou, depois eu botei a cabeça no lugar e disse, não, de tudo que tinha que acontecer, se eu não tô dando de mamar e minha filha tá bem, tá tudo, eu vou ficar bem por isso também. Né? Eu sei da importância do aleitamento materno, eu sei que o bebê precisa do leite da mãe, eu sei de tudo isso. E eu realmente queria. Eu realmente, do fundo do coração, queria ter tido essa experiência novamente com a Sofia. Mas não deu, então, paciência, né? Paciência, eu fui me fortalecendo, fui vendo as coisas boas que estavam acontecendo, fui olhando sob uma nova forma de ver as coisas que estavam acontecendo comigo, porque uma coisa que eu aprendi, pode ser a pior coisa que aconteça com você, pode ter certeza que aquilo tem uma coisa boa por trás, entendeu? Alguma coisa você vai levar, você vai se fortalecer, você vai saber, como é que se diz, você vai poder ajudar uma pessoa lá na frente que vai passar por uma situação parecida, é manter a cabeça firme, a mente clara, assim, ser otimista, que tudo vai dar certo. E assim, principalmente aceitar a humanidade, né? Porque eu sempre tive a mania de querer fazer tudo da minha maneira. Até hoje eu ainda quero, né? Assim, tento. Mas, assim, a minha parte, como é que eu posso dizer, racional da história, hoje já está muito mais desenvolvida do que essa coisa de impulso, de querer tudo daquele jeito e não prestar atenção. Oi, Fairuce, eu não tive o meu parto normal. Se eu não conseguia amamentar, acho que eu morria de desgosto. Então, eu tive o parto normal, tá? Foi um parto prematuro, mas foi um parto normal, sim. Assustador, é verdade, porque meu trabalho de parto todo foi exatamente 1h e 15 minutos. Então, foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito, assim, como é que eu posso dizer? Foi assim, não deu nem tempo de pensar direito. Daí você imagina, quando eu vi, a Sofia já tinha nascido. Eu estava com 32 semanas, nunca que ia imaginar que isso pudesse acontecer comigo. Não teve sofrimento fetal, não teve nada que eu tivesse sabido antes, entendeu? Porque quando eu já cheguei no hospital, realmente a Sofia já estava encaixada, foi questão de 10 minutos para ela nascer. E assim, eu fiquei desgostosa com o fato de eu não ter podido amamentar? Sim, é verdade. Eu pegava a Sofia, às vezes eu via as outras mães na UTI amamentando, eu ia pensar em outra coisa para não desabar ali na frente mesmo. Mas mesmo no banheiro do hospital, muitas vezes... Oi, Beatriz! Muitas vezes no hospital eu desabei mesmo, trancada dentro do banheiro. E assim, mas o que é que eu pensei? Eu digo, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou morrer de desgosto aqui, morrer de raiva, de frustração, de culpa por não estar conseguindo amamentar a Sofia, ou eu vou deixar isso passar e vou cuidar dela para deixá-la mais gordinha, fortinha, saudável. Vou cuidar dela em casa, porque naquele momento, realmente o que eu queria era que ela fosse para casa, que ela viesse para casa, no caso. E não saísse da UTI, que quem já passou por isso aqui sabe o que é o ambiente. Eu conheci pessoas maravilhosas, conheci mulheres que eu considero minhas amigas, por mais que a gente não tenha contato, mas assim, foi um momento muito particular da minha vida, era um momento de fragilidade, mesmo para as outras mães que estavam lá, elas sabem, a sensação de você ter seu filho, ter sua filha e não poder levar para casa, acho que assim, sensação pior do que essa eu não tive. E se eu for pegar lá no passado, que eu vivi com o Arthur, com a amamentação, eu posso dizer com toda sinceridade, a amamentação é uma coisa de louco. O peito racha, dói. No meu caso, chegou a sair até sangue. E eu com aquela ideia fixa, eu vou amamentar. Então, eu acho que foi muito isso. Eu tive que usar aquele bico de silicone que hoje o pediatra nem aceita mais que use. Mas eu tive que fazer isso porque era o Arthur mamando e as lágrimas rolando. Para vocês terem ideia do que é. Porque quem não sabe o que é amamentação é mais ou menos isso. É um ato de amor, mas dói muito no início. No início, realmente é uma coisa de louca. Precisa muita persistência, tudo. E assim, imagina que eu tava já fragilizada da Sofia lá. O médico me proibiu de amamentar durante 10 dias, exatamente na época da descida do leite. O pouco de leite que eu tirei ainda foi por bomba elétrica lá no hospital, na sala de ordenha. Então, assim, foi uma loucura, era muita coisa. Então, eu digo, no lugar de eu me culpar aqui porque eu não consegui amamentar, eu tenho que pensar que eu tô
bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com minha filha bem, até porque, para quem não sabe, sou eu e o Arthur aqui em casa e agora a Sofia. Então, tudo isso é aceitar a sua própria humanidade, é aceitar que você é humana, que você não tem que dar conta de tudo, que eu não precisava ficar com aquela ideia, era aceitar que aquilo podia sair do meu controle, como realmente saiu desde o início. Então era isso, o que eu quero falar com vocês é exatamente isso, dessa culpa que jogam em cima da gente. Muita gente pegou depois, que eu até escrevi já um post sobre isso aqui, mas ela não mama? Ninguém nunca soube o que é que estava passando por trás, o que é que tinha, a história que estava acontecendo. Como se o fato de eu não dar de mamar, eu tinha que aceitar isso como uma culpa. E olha que no início, realmente, eu me senti culpada. Deixa eu ler. Foi um caos, fiquei completamente... Meu puerpério foi um caos, fiquei completamente sozinha e não me recuperei da depressão pós-parto até hoje. E a amamentação era o meu único refúgio. Então, foi uma situação completamente diferente da minha, embora a dor seja a mesma, né? No seu caso, a dor foi no puerpério, o meu era ali, do lado da incubadora. O fato da pediatra olhar para mim e falar exatamente assim: você não pode dar de mamar para a sua filha porque pode ser que seja o seu leite que esteja causando essa taquicardia nela. É uma situação assim que eu não desejo a ninguém. É muito frustrante, é muito revoltante, mas é assim, passando o choque inicial, tudo isso que eu já tinha vivido com o Arthur, tudo isso veio para me fortalecer porque eu viria passar com a Sofia. Então isso, de certa forma, como eu posso explicar, isso me deu uma base. Foi essa que é a verdade. Com certeza, se eu tivesse passado pelo que eu passei com a Sofia, na época do Arthur, eu acho que eu tinha surtado, eu tenho certeza que eu teria entrado numa depressão, se não tivesse acontecido coisa pior, porque eu falo o seguinte, a gente tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma fundação, assim por dizer, para você aguentar o que vai vir depois. Sempre jogam a culpa na gente, exatamente. Até quando eu não podia amamentar, que ninguém sabia do que é que tinha acontecido, de como a Sofia tinha nascido, o que é que aconteceu, jogava a culpa em mim que eu não estava dando de mamar para a Sofia. É uma coisa assim que não dá para descrever. A sensação é de raiva, por mais que a pessoa, até que fale isso para você, que fale isso para a gente, tenha um certo grau de liberdade, você gosta daquela pessoa, é uma pessoa que você ama, aquilo mexe com você, dá vontade de esganar, dá vontade de voar na jugular, dá vontade de partir mesmo. Porque assim, é tudo, não foi só uma pessoa que falou isso. Foram várias pessoas que falaram e eu já chegava num canto que eu estava já cansada de falar exatamente a mesma coisa. Então, no meu caso, o seu leite pode estar prejudicando a sua filha. Imagina isso para uma mãe escutar. E eu já ouvi que o autismo do meu filho é culpa minha. Isso é doloroso, viu? Assim, quando a gente fala que nós mães, podemos fazer mal ao nosso filho por uma coisa que nem sequer que foge à nossa responsabilidade, isso machuca, maltrata, porque é uma sensação de impotência. Você sabe, olha, por mais racional que seja, que você seja, que você sabe que aquilo não tem nada a ver com você, que é um negócio que foge dos seus poderes, assim por falar, é uma coisa que machuca, é uma coisa que humilha, é uma coisa que põe para baixo, que acaba com a nossa autoestima, que acaba com a nossa autoconfiança. É uma situação, olha, eu tenho certeza que você não fez nada que pudesse prejudicar o seu filho. E mais uma coisa, o meu afilhado é autista. E hoje eu vejo a minha comadre, ela cuida do Matheus de uma forma assim maravilhosa, uma forma que eu nunca imaginei que uma mãe poderia cuidar do seu filho. Ela faz tudo por ele, assim, é lindo de ver. E o Matheus, olha, hoje ele está com um bom aprendizado, ele está muito bem, com certeza. Conseguir significar para seguir. Então, gente, eu vou já terminando. Primeiro, Jana, beijo para você, que eu sei que você deve assistir. Um beijo aí para você, para o Matheus, para a Bela, para o Fábio. E assim, para finalizar esse vídeo, que eu já estou até ultrapassando o meu tempo, eu quero falar para vocês o seguinte, que por mais que doa,
por mais que seja difícil, vamos ressignificar essas coisas ruins, vamos deixar essa culpa, largar essa culpa. Olha, a culpa não é sua, você não tem que dar conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo, essa que é a verdade. Você é humana, assim, você é um ser humano, você é uma pessoa de carne, osso e alma, como eu brinco, né? Carne, osso e alma. Não tem como você ser Mulher Maravilha se você não tem superpoderes, se você não pode voltar no tempo, se você não pode fazer... Não tem, entendeu? Eu acho que assim, as pessoas no lugar de julgar, elas têm que ter mais empatia. Durante essa semana a gente está recebendo muitas frases de coisas que falaram para várias mães. Eu, como eu falei, agora, tá? Hoje, quando eu abri o celular, tava lá a mensagem. Ah, quis ser mãe que aguente. Eu disse que ser mãe que aguente, vai tomar na fuça, né? Porque, olha, isso não existe. Não existe esse negócio. Ah, amar é sofrer. É como se já colocasse essa culpa pra gente, como se já, como é que eu posso falar? Como se já, a gente, quando se tornasse mãe, já se tornasse a mulher mais culpada da face da terra. E não é assim. Bom, para encerrar esse vídeo, que eu já estou até me estendendo com o meu tempo, eu quero convidar, para quem ainda não está participando, venha para a semana Mãe Tudo Sozinha Não Mais. É uma semana que a gente fez com todo carinho para vocês. Essa semana é feita por vocês, certo? Amar é sofrer, Deus me livre. Pois é, minha filha, amar não é sofrer, definitivamente. Inclusive com os filhos da gente. Vai tomar na fuça, né? Pois é. Venha participar dessa semana com a gente. É uma semana que a gente fez para vocês que fazem essa semana, inclusive. A gente só organiza os posts, só organiza os relatos e coloca para você ver que você não está sozinha, certo? Você não está sozinha. A gente passa, eu, Kelly, a Giovana, nós passamos exatamente por essas dores. Tem aquela história, né, que quem vê cara não vê coração. Pois então, quem olha para uma mãe não sabe das dores que ela passa, não sabe do que ela teve que escutar. Participe da semana até o dia 18 e dia 19 nós vamos lançar o nosso projeto Mãe Tudo Sozinha Não Mais. É um projeto que a gente fez para você, exatamente para dar essa base, exatamente para dar esse alicerce para você poder superar esse tipo de situação de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais prazerosa, porque sim, a maternidade pode ser muito leve, sim. Negócio de dizer ser mãe é sofrer, não tem nada a ver. Maternidade pode ser sim uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais amorosa, muito mais prazerosa, sim. Não é só sofrimento, não é só essa sobrecarga, não é só essa culpa, não é só essa solidão que a gente sente. Então, olha, se preparem, dia 19 a gente vai lançar o nosso projeto, fiquem ligadas, mas até o dia 18 a gente vai continuar com a semana. A gente está recebendo muitas frases, seja por inbox, seja no Messenger, seja lá no Instagram, seja por e-mail. Mandem, porque essa semana é feita para vocês, tá bom? Nossa, quanto comentário, gente! Deixa-me ver. Mãe não pode reclamar, pode e deve, porque a gente precisa dar um basta sim. A gente precisa dizer chega, a gente precisa gritar o que é que a gente está sentindo. A gente tem que reclamar sim, porque ninguém é de ferro, ninguém pode aguentar o que a gente costuma aguentar calada, isso não faz bem a ninguém. Tamo juntas, semana incrível, muito obrigada, Renata. Bom, eu acho que eu já passei do meu tempo, né? Eu quero desejar uma ótima tarde para todas vocês. Quero desejar um final de semana incrível. Esse final de semana, a semana Mãe Tudo Sozinha Não Mais continua. Fiquem aqui com a gente, mandem seu depoimento, seu relato. E olha, dia 19, surpresa para vocês, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa, podem chamar a gente, podem mandar mensagem que a gente responde na hora, tá bom? Beijo, tchau, tchau.